A filha da faxineira atendeu uma ligação da Alemanha. Ela tinha apenas 12 anos. Não deveria nem estar naquele prédio. Só estava ali, esperando a mãe terminar o turno. Minutos depois, um contrato milionário, o maior da carreira de um CEO poderoso, estava salvo. E nada, absolutamente nada, voltou a ser como antes. Luciana Ferreira ajeitou as luvas pela terceira vez antes de sair de casa naquela manhã. Não era mania, era pressentimento. Turno extra durante o dia quase sempre dava errado. À noite, ela passava despercebida. De dia, tudo ficava mais exposto. Os olhares atravessados, as cobranças secas, o risco constante de errar sem ter direito a errar. Ana Clara observava a mãe em silêncio, sentada à mesa pequena da cozinha, com a mochila apoiada entre os pés. 12 anos. Quietude demais para a idade. Nas mãos, um caderno de capa gasta, daqueles que não chamam a atenção de ninguém. Nem era essa a intenção. É só hoje, disse Luciana, sem encarar a filha. A moça da limpeza faltou. Pediram reforço. Tem reunião importante lá. Ana Clara apenas assentiu. Não perguntou nada. Já tinha aprendido cedo que perguntas não pagam contas atrasadas. O prédio da empresa se impunha de longe. Vidros altos, fachada espelhada, pessoas entrando apressadas, como se o tempo ali tivesse mais valor do que em qualquer outro lugar da cidade. Luciana respirou fundo antes de atravessar a porta giratória. Na recepção, o ar-condicionado gelava mais do que devia. O segurança pediu o crachá, conferiu o nome, e só então reparou em Ana Clara. Ela vai ficar comigo, disse Luciana rápido, antes que ele falasse qualquer coisa. O homem franziu o rosto. Não pode circular. Fica num canto e não encosta em nada. Luciana agradeceu mais do que precisava. Ana Clara não disse uma palavra. O elevador subiu em silêncio até o andar de serviços. Quando as portas se abriram, o clima já era outro. Gente andando rápido, vozes tensas, copos de café espalhados sobre mesas improvisadas. Não era um dia comum. Fica ali, disse Luciana, apontando para uma cadeira encostada na parede do corredor. Não levanta. Não fala com ninguém. Ana Clara sentou obediente, apoiou a mochila no colo e abriu o caderno, mais por hábito do que por vontade. As páginas estavam cheias de anotações simples, palavras soltas, frases curtas em outra língua que ninguém naquele andar reconheceria. Luciana empurrou o carrinho de limpeza com cuidado, tentando não fazer barulho. Mesmo assim, uma mulher de salto alto passou apressada e lançou um olhar duro. Isso aqui não é horário de limpeza, reclamou sem parar. Desculpa, respondeu Luciana baixando a cabeça. Do outro lado do corredor, uma grande sala de vidro chamava a atenção. Lá dentro, homens e mulheres bem vestidos falavam baixo, mas com urgência. Um deles caminhava de um lado para o outro, celular na mão, expressão fechada. Eduardo Vasconcelos não gritava, nunca precisou. A presença fazia o trabalho por ele. Hoje não pode dar errado, disse seco. Se esse contrato cair, as consequências vão ser grandes. Ninguém respondeu. Apenas concordaram com a cabeça. Luciana limpava o chão perto da porta quando ouviu palavras soltas escaparem da sala. Alemanha, confirmação, prazo. Ela não entendia o contexto, mas reconhecia o peso, o tipo de peso que deixa o ar mais denso. Ana Clara também ouviu. Não tudo, só o suficiente para perceber que algo sério estava em jogo. Ela baixou os olhos para o caderno outra vez, passou os dedos por uma palavra escrita a lápis, quase apagada. Uma palavra que a avó costumava repetir em casa, com sotaque carregado e um sorriso triste. Ana Clara fechou o caderno devagar. O carrinho de limpeza fez um ruído mais alto ao passar por uma emenda no piso. Dá para ter mais cuidado? Reclamou alguém do fundo do corredor. Sim, senhor, respondeu Luciana, apressada. Um funcionário saiu da sala de reunião falando ao telefone, rosto vermelho, e quase esbarrou em Ana Clara. Parou ao vê-la sentada ali.
Isso aqui virou creche agora, comentou em voz alta, arrancando risadinhas desconfortáveis. Luciana ouviu. Fingiu que não. Ana Clara sentiu o rosto esquentar, mas não reagiu. Apenas abaixou a cabeça. Dentro da sala, a tensão aumentava. Papéis espalhados. Gente falando ao mesmo tempo. Alguém dizendo que o tempo estava acabando. Eduardo bateu a mão na mesa uma única vez. Se ninguém resolver isso, não adianta mais ensaiar discurso nenhum. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luciana recebeu então uma ordem rápida. Preciso que limpe a área de apoio agora. Vai ter movimentação ali. Ela assentiu e empurrou o carrinho em direção ao espaço indicado, próximo às salas mais importantes. Ana Clara levantou da cadeira e seguiu alguns passos atrás, como havia aprendido desde cedo, sem chamar atenção, sem ocupar espaço. O corredor parecia mais estreito ali, mais vigiado. O ar carregava uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nenhuma das duas sabia o quê, mas ambas sentiam. Naquele andar, algo muito importante estava por um fio. E sem saber, elas já estavam bem no meio disso. O telefone ainda não tinha tocado, mas a pressão já era sufocante. Era o tipo de silêncio que machuca os ouvidos, aquele em que todo mundo finge controle, enquanto o caos cresce por dentro. Na sala de vidro, os executivos se moviam como peças desalinhadas. Apresentações abertas, gráficos na tela, números piscando sem convencer ninguém. O problema não era conteúdo, era o tempo. A empresa alemã já adiou 2 vezes, disse Eduardo Vasconcelos, com a voz controlada demais para ser calma. Hoje é a confirmação final. Ou fechamos, ou eles vão procurar outra parceira. E o intérprete? Perguntou alguém com cautela. Eduardo lançou um olhar duro. Disse que estaria disponível. Disse, mas não estava. Do lado de fora da sala, Luciana limpava o chão com movimentos rápidos. O carrinho rangia baixo, mas naquele ambiente parecia alto demais. Ela fingia não ouvir, mas as vozes atravessavam o vidro. Se eles questionarem essa cláusula, estamos expostos? O jurídico já revisou? A margem está correta? Luciana não entendia os termos, mas reconhecia o tom. Era o mesmo tom das contas atrasadas, o tom das decisões que custam caro. Ana Clara, encostada na parede, observava tudo em silêncio. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia. As pessoas ali não falavam alto, falavam com urgência, como se qualquer atraso pudesse derrubar algo grande demais para ser consertado depois. Um funcionário saiu da sala apressado, celular no ouvido. Não, eu preciso dele agora. É hoje, não pode ser depois. Desligou frustrado e voltou. O intérprete não atende, informou alguém em voz baixa. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Só um. Quando abriu, a expressão estava ainda mais dura. Arrumem alguém, disse. Serviço terceirizado? Sugeriu uma mulher no fundo. Já tentei. A central está fora do ar. Silêncio. Então improvisem, disse Eduardo. Vocês sabiam dessa ligação desde a semana passada. Nós sabemos inglês, arriscou alguém. Eduardo inclinou a cabeça impaciente. Eles não querem inglês. Eles querem clareza. E em alemão. No corredor, Luciana se afastou um pouco da porta. Não queria parecer curiosa. Não queria parecer presente. Queria apenas terminar o serviço. Você está fazendo barulho demais, reclamou um homem, apontando para o carrinho. Desculpa, respondeu Luciana mais uma vez. Ana Clara fechou os punhos dentro da mochila. Não disse nada. Dentro da sala, alguém abriu um e-mail recente e leu em voz alta. Eles dizem que precisam confirmar hoje. Se não, encerram o processo. Eduardo apoiou as mãos na mesa. Escutem bem, disse. Se esse contrato cair, não vai ser só um número no relatório. Vai ter corte, vai ter consequência. Ninguém se mexeu. Ninguém respondeu. Do lado de fora, Luciana sentiu o estômago apertar. Aquela frase não era para ela,
mas atingia do mesmo jeito. Um funcionário passou rápido pelo corredor e quase esbarrou em Ana Clara. Nem pediu desculpa. Ela se encolheu contra a parede. "Mãe!" chamou baixo. "Agora não!" respondeu Luciana sem olhar. Ana Clara abriu o caderno devagar, não para estudar, para se acalmar. As palavras ali escritas vinham de outro lugar, da casa simples da avó, das tardes silenciosas, de uma língua que nunca foi ensinada para impressionar, mas para não esquecer. Na sala, alguém testou o viva-voz do telefone. O som ecoou pelo corredor antes de ser desligado. "Quando eles ligarem, alguém vai ter que atender", disse Eduardo. "E rápido." "Mas quem?" perguntou uma analista tensa. Eduardo respirou fundo. "Não sei, mas alguém vai ter que dar um jeito." No corredor, Luciana empurrava o carrinho. Ana Clara a seguia em silêncio. O prédio inteiro parecia esperar algo acontecer. Então, o telefone tocou. Não foi alto, mas foi insistente, um som seco, repetitivo, impossível de ignorar. Todos se olharam ao mesmo tempo. "Atende", disse Eduardo sem levantar a voz. Ninguém se mexeu. O telefone tocou de novo. Uma analista estendeu a mão com hesitação, como se o aparelho pudesse morder. Levou ao ouvido, ouviu por 2 segundos e empalideceu. "É alemão", disse, tampando o microfone. "Eles já estão falando." Eduardo fechou os olhos por um instante. "Passa para alguém", ordenou. Ela olhou ao redor, quase implorando. "Alguém aqui entende?" Silêncio. "Eu reconheço algumas palavras", arriscou um homem. "Mas não dá para responder." Do outro lado da linha, a voz falava rápido, impaciente, definitiva. "Desliga!" sugeriu alguém em pânico. Eduardo bateu a mão na mesa. "Não! Se desligar, acabou." No corredor, Ana Clara parou de andar. A voz atravessou o vidro. Ela não entendia tudo, mas entendeu o suficiente. Seu coração acelerou. "Mãe!" chamou de novo. Luciana virou-se assustada. "Agora não, Ana Clara." Mas a menina não estava olhando para a mãe. "Ele disse que vai encerrar", murmurou sem perceber que falava mais alto do que devia. Luciana sentiu o chão sumir. "Fica quieta", sussurrou, em pânico. Mas alguém ouviu. "O quê?" perguntou um executivo abrindo a porta de vidro. "Quem disse isso?" Todos os olhares caíram sobre Ana Clara. "Foi ela?" alguém perguntou. "A filha da faxineira?" Luciana largou o pano. "Desculpa", disse rápido. "Ela não sabe o que está falando." "Sei sim", respondeu Ana Clara num fio de voz. Ele falou encerrar. O silêncio que se formou não era mais tensão, era espanto. Eduardo se aproximou lentamente. Observou a menina como se só agora percebesse que ela existia. "Você entende alemão?" perguntou direto. Ana Clara hesitou. Olhou para a mãe. "Um pouco", respondeu. "Aprendi com a minha avó." E naquele instante, sem que ninguém ali percebesse direito, o destino daquele contrato e daquelas 2 vidas começou a mudar. O telefone continuava aberto. A voz do outro lado falava sem parar, rápida, irritada, sem paciência. Dentro da sala, ninguém respirava direito. A analista segurava o aparelho com as 2 mãos, perdida. Eduardo Vasconcelos não tirava os olhos de Ana Clara. "Você tem certeza do que está dizendo?" perguntou ele, num tom baixo, controlado. Não era ameaça, era urgência. Ana Clara engoliu seco. "Ele falou que vai encerrar se ninguém responder em alemão." "Isso é assunto sério", disse um executivo nervoso. "Estamos falando de um contrato milionário." "Ela é só uma criança." "Eu sei", respondeu Ana Clara, quase sussurrando. "Por isso eu falei." Luciana sentiu as pernas fraquejarem. "Ela não devia estar aqui", disse rápido. "Desculpa, a gente já vai embora." Mas o telefone fez um pequeno estalo, um aviso, última chance. A voz do outro lado agora soava mais alta, mais clara. Mesmo quem não entendia alemão percebeu. Era agora ou nunca. "Ele vai desligar", disse Ana Clara, firme dessa vez. Eduardo olhou ao redor. Uma sala cheia de adultos experientes, bem pagos, preparados no papel,
e completamente paralisados. Deixa ela falar, disse de repente. O quê? Reagiram quase ao mesmo tempo. Isso é loucura. Ela não pode. Se der errado, se desligar agora, já deu errado, cortou Eduardo. A responsabilidade é minha. A analista aproximou o telefone de Ana Clara com as mãos tremendo. Luciana tentou puxar a filha pelo braço. Ana Clara, não! A menina deu um passo à frente, não por coragem, por necessidade. Fechou os olhos por um segundo. Lembrou da avó, do jeito como ela corrigia a pronúncia com paciência. Do tom calmo, mesmo quando estava cansada. Abriu os olhos. Bom dia, disse em alemão. A voz saiu firme demais para uma menina de 12 anos. O silêncio que veio depois não era medo, era choque. Ela continuou. Um momento, por favor. A voz do outro lado parou. Dentro da sala, ninguém se mexeu, ninguém piscou. Eduardo observava atento, sem sorrir, sem comemorar, avaliando cada palavra. O que mais é necessário para a confirmação? Perguntou Ana Clara com cuidado. A resposta veio longa, cheia de termos técnicos. Ana Clara franziu a testa, não porque não entendia, mas porque precisava organizar. Eles querem confirmar duas coisas, traduziu. Um prazo e uma cláusula de responsabilidade. Um executivo já abriu documentos. Qual cláusula? Ana Clara voltou ao telefone. Perguntou com precisão. A resposta veio mais rápida agora. Menos agressiva, mais aberta. É sobre atraso na entrega, explicou. Eles querem uma garantia formal ainda hoje. Eduardo fez um gesto rápido para o jurídico. Diz que o documento já está em revisão final e que o envio está programado. Ana Clara hesitou. Algo ali não soava certo. Se eu falar assim, parece promessa vaga, disse baixo. Melhor dizer que o envio já está previsto, não que vamos tentar. Eduardo assentiu lentamente. Faz sentido. Ela repetiu a frase ajustada. Do outro lado, a resposta mudou de tom. Não era mais ameaça, era negociação. Ele quer saber quem está falando, disse Ana Clara. Um riso nervoso escapou de alguém. Eduardo deu um passo à frente. Diz seu primeiro nome. Ana Clara respirou fundo. Meu nome é Ana Clara. Houve uma pausa. A resposta veio mais suave. Ele perguntou se eu sou responsável pela negociação. Eduardo se aproximou mais um passo. Diz que você está auxiliando a equipe responsável. Ela repetiu. A conversa seguiu por alguns minutos. Minutos que pareceram horas. Ana Clara não improvisou, não discursou, não tentou impressionar, apenas ouviu, respondeu, confirmou. Em um momento ela parou no meio da frase, cobriu o microfone. Essa parte você confirma comigo? Perguntou ao advogado. Confere, respondeu ele, apontando o documento. Ela voltou ao telefone. Do outro lado, o homem respirou fundo. Ela ouviu claramente. Ele vai aguardar o e-mail, traduziu. Se receber hoje, o processo continua. Eduardo fez sinal para o jurídico. Agora, a última frase de Ana Clara saiu tranquila. Confirmaremos por escrito dentro de alguns minutos. Agradecemos a paciência. O clique da ligação encerrada ecoou pela sala. Por alguns segundos ninguém falou nada. Quem é essa menina? Murmurou alguém. Ana Clara devolveu o telefone com cuidado, como se fosse frágil demais. Eu posso ir agora? Perguntou baixo. Luciana avançou na mesma hora. A gente já vai. Eduardo levantou a mão. Um momento. Luciana congelou. Eduardo olhou para Ana Clara. Agora sem cálculo, sem pressa. Você disse que aprendeu com sua avó. Ela assentiu. Depois eu quero entender melhor isso. Ana Clara não sabia se aquilo era bom ou ruim, mas assentiu também. Do lado de fora, o jurídico já digitava freneticamente. O contrato não estava fechado, mas também não estava perdido. E todos ali sabiam. Nada mais seria igual depois daquele momento. O silêncio depois da ligação não trouxe alívio. Trouxe peso. Era o tipo de silêncio que vem quando ninguém sabe exatamente o que acabou de acontecer. Luciana sentia o coração bater no ouvido.
Ana Clara estava de pé, imóvel, segurando a mochila como se aquilo fosse um escudo. Nenhuma das duas sabia se tinha feito algo certo ou se tinha ultrapassado um limite invisível. "Podem aguardar ali fora", disse um assistente, surgindo quase em seguida. "O senhor Eduardo vai chamar." Luciana assentiu em silêncio. Sentou-se na área de apoio, as mãos trêmulas. Ana Clara ficou ao lado, abraçando os joelhos. "Você está bem?" perguntou a mãe em voz baixa. "Estou", respondeu a menina, mas não tinha certeza. A mente ainda estava presa naquele instante em que todos os adultos tinham parado para ouvi-la. Ela não gostava disso. Nunca gostou de ser vista. Minutos viraram quase uma hora. O prédio, antes caótico, agora parecia cansado. Funcionários passavam mais devagar. O tom das conversas era outro, até que o assistente voltou. "O senhor Eduardo pode receber vocês agora." O escritório não era grande. Nada de luxo exagerado. Mesa organizada demais. 2 cadeiras à frente. Uma janela com vista para a cidade. Eduardo Vasconcelos estava sem o paletó. As mangas da camisa dobradas. Parecia mais cansado do que poderoso. "Podem sentar", disse. Luciana sentou com cuidado, como quem ocupa um espaço que não lhe pertence. Ana Clara sentou ao lado, as mãos sobre a mochila. Por alguns segundos, ninguém falou nada. "Eu disse que queria entender melhor", começou Eduardo. "E continuo querendo. Não para cobrar, para compreender." Luciana se apressou. "A gente não queria causar problema. Eu sei que não devia trazer minha filha. Foi só hoje." Eduardo levantou a mão. "Não é sobre isso." Olhou para Ana Clara. "Você é muito nova para carregar esse tipo de responsabilidade." Ana Clara deu de ombros. "Eu não queria responsabilidade. Eu só não queria que desse errado." Eduardo assentiu lentamente. "Você falou da sua avó", disse. "Me conta com calma." Ana Clara respirou fundo. Aquela parte da vida não costumava sair de casa. "Ela veio da Alemanha quando era jovem", começou. "Casou aqui, mas nunca se sentiu daqui de verdade." Luciana ouviu em silêncio. "Ela dizia que se parasse de falar alemão ia desaparecer", continuou Ana Clara. "Então falava comigo o tempo todo, sobre coisas simples, sobre saudade." A voz falhou um pouco. "Quando ela ficou doente, não saía mais de casa. Mas continuou falando comigo, mesmo cansada." Luciana completou com a voz presa. "Ela foi quem ficou quando o pai da Ana Clara foi embora." Eduardo desviou o olhar para a janela por um instante. "Ela ainda está viva?" perguntou. "Não", respondeu Ana Clara. "Faz 2 anos." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi respeitoso. "Então você não aprendeu alemão para usar", disse Eduardo. "Aprendeu para não perder alguém." Ana Clara assentiu. "Hoje", continuou ele, "todo mundo naquela sala tinha diploma, cargo, experiência, e ninguém conseguiu resolver." Fez uma pausa. "Você conseguiu porque escutou por muito tempo." Luciana sentiu os olhos marejarem. "Eu não acredito em acaso", disse Eduardo. "Acredito em contexto, e o contexto de vocês é duro." Ele se levantou. "Eu ainda preciso terminar algumas coisas hoje, mas quero deixar algo claro." Luciana se enrijeceu. "O que aconteceu não vai ser ignorado", disse ele. "Não como favor, nem como caridade." Ana Clara apertou a alça da mochila. "Eu não quero nada", disse rápido. Eduardo sorriu de leve. "Eu sei, e é por isso que quero pensar com calma no que vem depois." Abriu a porta. "Amanhã ou depois eu chamo vocês de novo. Sem pressa, sem susto." Luciana assentiu, sem saber o que sentir. No corredor, caminharam em silêncio. "Mãe", disse Ana Clara perto do elevador. "Eu fiz certo." Luciana parou, olhou para a filha com firmeza. "Fez", respondeu. "Mesmo que nada mais aconteça." Ana Clara respirou fundo. Ela não sabia o que vinha depois, mas pela primeira vez não sentia medo do que tinha feito. Na manhã seguinte, a empresa acordou diferente.
Não mais calma, apenas menos caótica. O contrato alemão ainda não estava fechado. Ainda exigia ajustes, revisões, assinaturas. Mas ninguém falava mais em colapso. Eduardo Vasconcelos chegou cedo, antes da maioria. Entrou no prédio como sempre, sem cumprimentos longos. Mas algo nele estava fora do padrão. Não era ansiedade. Era incômodo. Passou direto pela recepção, entrou no escritório e releu o e-mail enviado na noite anterior. A resposta dos parceiros alemães era objetiva, fria, profissional. Funcionava assim no mundo real. Mesmo assim, Eduardo não conseguia tirar uma imagem da cabeça. Uma menina sentada num corredor, segurando uma mochila gasta, enquanto adultos preparados travavam diante de um problema simples demais para ser ignorado. Fechou o laptop com mais força do que pretendia. Pouco depois, chamou o jurídico, conferiu relatórios, cobrou prazos. Tudo estava dentro do previsto. O contrato seguia vivo. Ainda assim, algo nele não se aquietava. Luciana chegou para o turno no mesmo horário de sempre. Vestiu o uniforme, pegou o carrinho e começou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Era assim que sobrevivia, não criando expectativa. Mas os olhares tinham mudado. Uma funcionária acenou com a cabeça. Um homem abriu espaço no corredor, sem reclamar. Gestos pequenos, nada declarado, mas diferentes. Luciana percebeu. Fingiu não perceber. Ana Clara não estava ali naquele dia. A escola tinha retomado as aulas. O caderno agora estava sobre uma carteira simples, em uma sala comum, enquanto a mãe atravessava corredores que até pouco tempo pareciam inalcançáveis. No meio da manhã, Eduardo saiu do escritório e caminhou pelo andar. Não anunciou presença, apenas observou. Viu funcionários concentrados, outros tensos, alguns alheios. Passou pela área de apoio, onde, no dia anterior, Luciana empurrava o carrinho com pressa demais. Parou. Luciana, chamou. Ela se virou imediatamente. Sim, senhor. Eduardo percebeu o reflexo. Aquilo não era respeito. Era medo treinado. Você pode vir comigo um minuto? Perguntou. Luciana largou o pano. Claro. Caminharam até uma sala pequena, afastada da área principal. Não era sala de reunião. Era quase um escritório esquecido. Senta, disse ele. Luciana sentou com cuidado. Não vou tomar muito do seu tempo, começou Eduardo. Só preciso esclarecer algumas coisas. Ela assentiu em silêncio. Ontem você pediu desculpa várias vezes antes mesmo de alguém reclamar, disse ele. Luciana apertou as mãos no colo. É costume. Por quê? Ela respirou fundo. A gente aprende a se antecipar. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Por que você trouxe sua filha? Perguntou sem dureza. Porque não tive escolha, respondeu. A escola estava fechada. Eu precisava do turno. Precisava manter o emprego. Eduardo assentiu. Você sabia que isso podia te custar o trabalho. Sei, disse ela, mas às vezes o risco já existe mesmo quando a gente não escolhe. A resposta ficou no ar. Você nunca falou do que sua filha sabia, comentou ele. Porque nunca achei que importasse, respondeu Luciana. Não para esse tipo de lugar. Eduardo se recostou na cadeira. Esse tipo de lugar, repetiu. É isso que me incomoda. Ele se inclinou para a frente. Ontem, uma sala cheia de profissionais travou, disse. Não por incompetência, mas por estrutura, por costume. Luciana não respondeu. Sua filha não salvou um contrato, continuou Eduardo. Ela salvou uma conversa, porque ouviu antes, porque não teve medo de parecer pequena. Os olhos de Luciana arderam. Não foi sorte, disse ele. Foi atenção. Eduardo se levantou. Eu não vou fingir que isso não aconteceu, afirmou. Também não vou transformar em espetáculo. Abriu a porta. Quero que você e sua filha voltem aqui outro dia, fora do turno, com calma. Luciana sentiu o estômago se contrair. Não é demissão, completou ele lendo o medo no rosto dela, nem advertência.
Ela assentiu. Às vezes, disse Eduardo antes de sair, uma empresa precisa ser confrontada para lembrar quem está dentro dela. Luciana saiu da sala com o coração pesado, não aliviado, não esperançoso, atento. No fim do expediente, ligou para a filha. Ele quer falar com a gente de novo, disse. É coisa boa? Perguntou Ana Clara. Luciana olhou para o prédio antes de responder. Ainda não sei, mas é coisa séria. Ana Clara ficou em silêncio por um instante. Então tá, respondeu. A gente vai juntas. Algumas portas não se abrem de repente. Elas rangem primeiro. 3 dias depois, o telefone tocou na casa de Luciana. Não era cobrança, não era emergência. Mesmo assim, o coração disparou. O senhor Eduardo gostaria de falar com você e sua filha, disse a voz do outro lado. Pode ser amanhã à tarde? Luciana desligou, sentindo aquela sensação estranha de quem pisa em chão que ainda não sabe se é firme. Não era convocação formal. Também não era gentileza, era algo no meio. E isso a assustava mais. No dia seguinte, chegaram mais cedo. Luciana vestia a mesma roupa simples de sempre, mas tinha passado mais tempo escolhendo. Ana Clara caminhava ao lado, mochila nas costas, expressão fechada. Não era medo, era desconfiança. Foram levadas até uma sala pequena, longe das áreas principais. Mesa simples, 3 cadeiras, uma janela lateral. Eduardo Vasconcelos já estava lá. Obrigado por virem, disse. Podem sentar. Esperou que se acomodassem antes de continuar. Pensei bastante desde aquele dia, começou. Não só no contrato, mas no que aconteceu ao redor dele. Ana Clara mantinha os olhos na mesa. O que você fez não foi comum, disse ele. Mas também não foi milagre. Foi consequência. Consequência de quê? Perguntou Ana Clara. De tempo, respondeu. De escuta, de atenção, de algo que quase nunca é valorizado em lugares como este. Eduardo abriu uma pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa. Ana Clara, você tem 12 anos, não é adulta, não é funcionária e não deveria carregar responsabilidades que não são suas. Ela assentiu. Por isso, qualquer proposta que eu fizer não é sobre agora. É sobre o que vem depois. Deslizou um documento na direção delas. Quero oferecer a você uma bolsa integral em uma escola com ensino forte de idiomas. Alemão incluído, material, transporte e acompanhamento. Ana Clara arregalou os olhos. Eu não pedi isso. Eu sei, respondeu ele. Por isso mesmo estou oferecendo. Luciana sentiu o ar faltar. E não é favor, continuou. É investimento. Talento sem estrutura se perde. Ana Clara apertou a alça da mochila. Eu não quero que minha mãe tenha problema por minha causa. Eduardo virou-se para Luciana e puxou outro papel. E ela não terá, afirmou. Pelo contrário, explicou com calma. Turno fixo, equipe definida, benefícios básicos. Nada exagerado. Nada que parecesse prêmio. Não estou oferecendo dinheiro pelo que aconteceu, disse. Estou oferecendo dignidade para que você não precise escolher entre trabalhar e proteger sua filha. O silêncio tomou a sala. Eu não sei se posso aceitar, disse Luciana por fim. Nunca recebi nada assim. Aceitar não é mendigar, respondeu Eduardo. É reconhecer que alguém enxergou valor onde antes só viam função. Ana Clara falou baixo. Minha avó ia gostar disso. Eduardo sorriu de leve. Imagino. Não preciso de resposta agora, disse ele. Conversem, pensem. Quando saíram, o corredor parecia diferente, não acolhedor, humano. No elevador, Ana Clara quebrou o silêncio. Mãe, se a gente aceitar, a vida muda. Luciana pensou antes de responder. Muda. Mas não porque alguém quis, porque você abriu uma porta que já existia. Nada mudou de uma vez. Mudou aos poucos. Ana Clara passou a frequentar a nova escola. Sentiu vergonha. Sentiu medo. Sentiu que não pertencia. Mas ninguém ali sabia que ela tinha salvado um contrato. E isso a deixava em paz. Luciana passou a dormir melhor. O corpo respondeu.
O medo constante diminuiu. Na empresa, não houve anúncio, não houve discurso, mas algumas posturas mudaram. Eduardo continuou exigente, mas passou a olhar também para quem ficava nos corredores. Certa tarde, encontrou Ana Clara sentada perto da recepção, esperando a mãe. Ela lia concentrada. "Como está a escola?" perguntou. "Difícil", respondeu. "Mas boa." Ele assentiu. "Eu não fiz nada demais aquele dia", disse ela. "Eu só atendi o telefone." Eduardo ficou em silêncio por um instante. "Às vezes", respondeu, "é exatamente isso que muda tudo." No caminho para casa, passaram por uma funcionária da limpeza empurrando um carrinho pesado. Ana Clara parou. "Boa noite", disse. A mulher sorriu surpresa. Luciana entendeu ali. O maior aprendizado da filha não veio do alemão. Veio de saber enxergar. Essa história não é sobre contratos, nem sobre dinheiro. É sobre atenção, sobre dignidade, sobre o que acontece quando alguém decide olhar além do óbvio. Porque às vezes, quem muda tudo não está na sala de reunião, está no corredor, esperando em silêncio.